Vejam o que Jesus Cristo disse sobre os últimos dias. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns sinais destes apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Todos os dias lemos e ouvimos nos jornais, rádio e televisão inúmeros acontecimentos. São várias tragédias: terremotos, chacinas, roubos, crianças abandonadas, doenças, fome, guerras e rumores de guerras. O que diz a Bíblia sobre esses acontecimentos? Vamos analisar os sinais que antecedem a sua volta em 3 partes. Primeiro, os sinais do mundo social. Segundo, sinais do mundo natural. Terceiro, sinais no mundo religioso. Os sinais no mundo social estão descritos em São Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 10. Jesus profetizou que antes de sua volta, o mundo estaria envolvido em guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, nos fala de tempos difíceis, desemprego, fome, pessoas egoístas, avarentas, pessoas blasfemando contra Deus, filhos desobedientes aos pais, homens sem domínio de si. Esses sinais no mundo social são provenientes da obra de Satanás e não de Deus. Os sinais no mundo natural, como terremotos, enchentes e grandes calamidades que matam milhares de pessoas, indicam que Satanás está agindo até mesmo na natureza. Os sinais no mundo religioso. Em São Mateus, capítulo 24, versículos 4 a 5, fala sobre o engano religioso que haverá no tempo do fim. Também em São Mateus, capítulo 24, versículo 11, refere-se ao aumento das religiões. Somente no Brasil existem mais de 1.500 religiões cristãs. No mundo, são mais de 35.000 religiões cristãs. Jesus afirmou também que antes de sua vinda, os falsos cristos e falsos profetas operariam sinais e prodígios. O que fazer diante de tantas religiões? O conselho de Jesus é claro. Ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E vejam que todas essas seitas são contra a Igreja Católica, contra a Virgem Maria e contra os santos. Em 2 São Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, fala da atitude de líderes religiosos que são movidos pela ambição e acabam usando a religião, a Bíblia, milagres e o nome de Deus para explorar as pessoas que os procuram em busca de curas, sinais e prodígios. Outro sinal no mundo religioso é encontrado em São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Apresenta o sinal de Deus que indica que o fim realmente chegou. Esse sinal é pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. Vejamos que o Santo Papa João Paulo II percorreu quase o mundo inteiro pregando o Evangelho. O apóstolo São Paulo nos fala em Gálatas capítulo 1, versículo 6, de um outro Evangelho, que parece ser bíblico, mas não é.
Esse evangelho é o falso evangelho de Satanás, pois este sabe que pouco tempo lhe resta. Está empenhado em difundir os seus terríveis enganos. O que devemos fazer para não sermos enganados diante de tantas religiões? Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, encontramos a resposta. A Bíblia nos orienta a provar se os espíritos provêm de Deus ou não, ou seja, comparar. De acordo com São Mateus, capítulo 7, versículo 15, o engano vem parecendo verdade. São Paulo afirma: não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 a 15. Satanás tem poder para encantar as pessoas, se mostra de maneira diferente e apresenta a verdade de forma distorcida. Seus meios de enganar, segundo São Mateus, são sinais, curas e prodígios. De acordo com a Bíblia, estamos vivendo nos últimos dias e Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso, sua ira se volta intensamente contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. O diabo quer nos levar a cometer iniquidade e nos desviar do evangelho verdadeiro, pois também tem o seu evangelho para enganar, torcer e mudar as verdades divinas. Este grande conflito que começou no céu e passou pelo Éden, agora chegou até nós. Quem vencerá em seu coração? Os enganos de Satanás ou a verdade de Jesus Cristo? Estamos vendo que os sinais preditos por Cristo estão todos se cumprindo, indicando que em breve todo o mal do universo terá seu fim. O que está faltando para Jesus voltar? Está faltando o anticristo e a marca da besta, onde ninguém poderá comprar ou vender se não for marcado com o número da fera. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18. Deus nada faz sem revelar seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3, 7. Por isso, Deus nos enviou um profeta, Pedro II, de Santa Catarina. Reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. São Lucas capítulo 21, versículo 28. O maior sinal de todos os tempos são: primeiro, o grande livro, a Palavra Viva de Deus, escrito por um homem semi-analfabeto. Segundo, a assinatura do próprio Criador, Deus. Terceiro, sagrada face de Jesus estampada pelos anjos. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. A messe é grande, mas os operários são poucos. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.